A gente começa por Brasília. O INSS deu início hoje ao envio das notificações para aposentados e pensionistas vítimas de descontos irregulares nos benefícios no país. Repórter Luciana Verdolim, chegando ao Jornal Jovem Pan. Luciana, 9 milhões de pessoas já receberam os avisos com essa comunicação. E a partir de agora, como é que isso vai ser feito? Pelo aplicativo Meu INSS? Quem não consegue acesso, tem alguma alternativa? Boa noite para você, bem-vinda e bom trabalho. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Olha, é só pelo aplicativo ou pelo telefone 135. O aposentado, o pensionista que se sentiu lesado, ele precisa entrar em contato com o INSS. Ninguém vai procurar ele, ninguém vai mandar mensagem, ninguém vai mandar e-mail, SMS. Esse contato precisa partir do próprio segurado pelo 135 ou então, se ele tiver acesso ao aplicativo Meu INSS, vai ser possível receber as mensagens aqui do governo federal. Hoje foram disparadas as mensagens de quem teve desconto associativo nos últimos 5 anos. Amanhã vão ser informados os valores não atualizados, os valores efetivamente descontados e também o nome das associações. Aí será a vez do aposentado, do pensionista, informar se ele autorizou ou não aquele desconto na aposentadoria ou pensão. A partir daí, o governo vai atrás das associações para que elas devolvam os valores desviados, descontados indevidamente. Agora, vale ressaltar que esse contato, esse questionamento também pode ser feito pelo telefone e não há prazo. Quem não conseguir consultar amanhã, quem não conseguir consultar essa semana, não tem problema, não tem prazo para prestar essas informações. Quem informa primeiro costuma receber primeiro, por isso não é bom ficar deixando para a última hora. Vale ressaltar que o governo, ele tem dito que vai cobrar das associações, que tem interesse de devolver esse dinheiro, mas ninguém sabe ainda quando vai começar essa devolução. Tudo vai depender dessa negociação com as associações, os sindicatos e também com o avanço das investigações da Polícia Federal em torno da fraude. Só para a gente ter uma ideia, os empresários Maurício Camisotti e Danilo Trento, que são investigados pela Polícia Federal, fizeram parte daquela operação, foram investigados durante a operação da Polícia Federal que deflagrou as investigações desse esquema criminoso. A Polícia Federal apontou que esses dois empresários teriam participado dos desvios, teriam supostamente movimentado o Camisotti algo em torno de 400 milhões de reais desse esquema criminoso. Fato curioso é que os dois também foram investigados durante a CPI da Covid lá no Congresso Nacional pelo aquele esquema de superfaturamento de vacinas. Falando em CPI da Covid, já tem CPI também, expectativa de CPI lá no Congresso Nacional, já tem as assinaturas necessárias, o pedido já foi apresentado, à presidência da Casa, mas ainda não há uma sinalização se o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai mesmo avançar com as negociações, com as apurações. Ontem contei aqui que a oposição está querendo agora pressionar o presidente do Senado a ler o requerimento de instalação da CPI. Ele está viajando com o presidente Lula, não é, Luciana? E talvez nessa volta ele tome alguma decisão, se for uma CPI mista, é uma CPI, como o próprio nome diz, que mistura o Congresso Nacional como um todo, a Câmara e o Senado. Luciana ainda volta nessa edição do Jornal Jovem Pan, até daqui a pouco vou chamar já os nossos comentaristas aqui no nosso telão. Nelson Kobayashi chegando. Koba, boa noite para você, bem-vindo. Bom, enquanto o governo tenta buscar uma solução para devolver esse dinheiro, novas informações vão chegando. Bem-vindo, Koba. Muito boa noite, Thiago, boa noite ao Cristiano Vilela, boa noite a todos que nos acompanham. E, mais uma vez, o governo está tentando, de alguma maneira, resolver, mas não de forma efetiva, não de forma eficaz, porque se depender de cada um dos segurados lesados reconhecer se autorizaram ou não o desconto, isso certamente não vai atingir a possibilidade máxima de ressarcimento. Muitos desses beneficiários são acamados, às vezes sem a plena consciência, se dão por representantes, não sabem ler, não estão sequer envolvidos na repercussão midiática que a gente está dando a este caso. São pessoas vulneráveis nos mais rincões
mais profundos rincões do Brasil. Ou seja, a gente tem que ter uma medida do INSS que alcance a todos. O Estado é que é forte, o Estado é que tem estrutura, é o Estado quem tem dinheiro para mobilizar uma estrutura a fim de resolver este problema sem a necessidade de engajar pessoas das mais vulneráveis da sociedade. Cristiano Vilela aqui nos estúdios, tudo bem, Vilela? Boa noite para você, bem-vindo. E essa questão do INSS é saber se todos foram realmente notificados. E a gente já falou outras vezes aqui no Jornal Jovem Pan, tem muita gente, por incrível que pareça, que não tem acesso à internet, não tem aparelho celular, como é que fica? Exatamente, Tiago. Uma ótima noite a você, ao Koba e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, é um grande desafio a ser vencido pelo governo federal, à medida que, como você colocou bem, existe um número muito grande de pessoas que estão alheias a esse tipo de instrumento através de aplicativos das redes sociais. Estamos falando de um público que tem um número de idosos muito significativo. Então, até que de fato haja uma mobilização tão significativa dessas pessoas, de fato vai demorar algum tempo. Ainda assim, existem alguns procedimentos, né, de que as associações elas podem eventualmente apresentar comprovações de filiação, eventualmente vai ter a possibilidade de debater esse tema. As associações que não apresentarem esses documentos podem pagar, existe ali, sabemos que muitas delas não vão ter condição de pagar a totalidade desses valores, enfim. Então, é algo que ainda não está bastante claro e que talvez possa levar muito tempo para que a totalidade de aposentados lesados seja efetivamente ressarcida. Mais uma para o Kobayashi aqui, a dúvida é saber se o governo vai ter condições de arcar com todas essas despesas. Inclusive, hoje o INSS informou que haverá, claro, a correção para a inflação, porque tem muita gente que foi descontada a partir de 2019, depois de 2020, por aí vai. E se o governo não tiver ou não conseguir recuperar todo esse dinheiro, que é o que tudo indica, não vai conseguir, como é que fica, Kobayashi? Na relação do governo com o pensionista, o aposentado, nada muda. O governo tem que ressarcir essas pessoas, uma questão de responsabilidade objetiva. A questão é se o governo vai conseguir depois reaver dos golpistas, das associações criminosas, esses valores. Se conseguir reaver, ótimo. Se não conseguir, Tiago, aí sobra mais uma vez para a população, porque daí é do caixa da União, do caixa do poder público que vai sair esse dinheiro e dinheiro que poderia ser destinado à saúde, educação, segurança, infraestrutura, saneamento básico, ou seja, aí o povo, de uma maneira geral, é quem vai pagar o prejuízo. Por isso que é muito importante não só ressarcir os lesados, os pensionistas, os aposentados, mas também, urgentemente, que o governo corra atrás do prejuízo. Tem associação, tem CNPJ, tem presidente, tem CPFs vinculados. Então, todas essas contas já deveriam estar bloqueadas.